Fala pessoal, estamos ao vivo aqui para mais uma live no LinkedIn. Como todo mundo já sabe, aí quem nos acompanha, nos segue, já assistiu algumas lives nossas aqui toda quarta-feira, que na realidade uma quarta-feira sim, uma quarta-feira não. A gente faz uma live aqui no LinkedIn falando sobre promotor de venda, trade marketing, né? E agora nós estamos aí trabalhando sobre a jornada do promotor de venda. É uma sequência de 5 lives que eu e o Thiago vamos fazer, né, para falar aí sobre promotor de venda, qual o propósito. E hoje, claro, a gente vai falar sobre propósito, como eu coloquei aqui nesse post do LinkedIn. Antes do Thiago se apresentar, pessoal, vai deixando aí nos comentários a cidade de onde você está falando, qual área que você trabalha, se você é promotor, se você é da indústria, se você é do varejo. Deixa aí que nós vamos colocar também as principais perguntas aqui na tela também. Então, se a gente conseguir responder algumas perguntas, nós vamos colocar na tela aqui para vocês, tá? E antes agora da gente começar, Thiago, se apresenta aí, pode falar um pouquinho aí de Legal. você, quem é você, o que você faz, já que a gente está aqui no meu perfil, né? Importante o Perfeito. pessoal que está nos assistindo a primeira vez aí, saber quem é que é o Thiago. Legal. Bom, pessoal, boa noite aí a todos, né? Meu nome é Thiago Duarte, sou especialista em merchandising. A gente vem atuando aqui com o tema a jornada do promotor, para trazer aqui alguns insights ou um bate-papo. Na realidade, o propósito aqui é a gente bater um papo a respeito desse profissional, né, Michel? Eu sou fundador da SOS PDV, uma agência de trade marketing aqui em São Paulo, né, com atendimento nacional. E aí a gente tem uma grande equipe aí de promotor, que a gente tem construído esse método, né, a jornada do promotor, e levado esse conhecimento a milhares de profissionais. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o propósito. Na aula passada a gente falou sobre a identidade do promotor, e a continuação daquilo que a gente estava falando, hoje falamos sobre o propósito, né? Show de bola, show de bola. Pessoal, vai deixando aí nos comentários, já vi que entrou bastante gente, a live já largou com 80 pessoas ao vivo aí, tá? Legal. Normalmente as pessoas assistem muito depois, ao longo da semana, já que a live fica gravada aqui no meu perfil, então às vezes passa de 2.000, 3.000 pessoas, tá? Mas vai deixando seu like também para mandar essa live aqui para mais pessoas aí que estão nos assistindo. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre propósito no trabalho, tá? Principalmente aqui falando da área de trade, da área de varejo, e principalmente, claro, de promotores de venda, tá? Então, Thiago, se você fosse resumir hoje brevemente o que seria o propósito, tá? O que é o propósito hoje do promotor de vendas? Qual seria... Como é que eu vou te fazer essa pergunta na realidade, né? Quando a gente fala de propósito é um pouquinho difícil da gente falar, porque... Sim. Eu acho que eu devo começar a abrir essa live te perguntando assim. Eu devo abrir essa live perguntando assim, Thiago, o que é propósito para você e como o propósito se encaixa hoje na vida de um promotor de venda? Legal. Todos nós temos um propósito, né? Se a pergunta fosse, existe alguém que vive hoje que não tem um propósito de vida, né? Talvez existem pessoas que ainda não encontraram com o seu propósito de vida, mas dificilmente teria alguém que não tem um propósito, né? E falar de propósito é bem complicado mesmo, Michel, porque é uma lacuna para muita gente. Em um desses anos que passou, a gente, trabalhando aqui na SOS PDV, com um time de internos e externos também, nós começamos a trabalhar um ano com um tema específico, e um desses anos a gente foi buscar aprofundar um pouco mais sobre propósito, para repassar em conhecimento para o time também. Isso, de certa forma, deu nó, né, na cabeça de muita gente, porque de fato é um assunto bem complexo, né? A gente falar de propósito, de certa forma, acaba sendo um pouco complicado. Mas eu tive um entendimento muito claro, um pouco mais esclarecido sobre o tema, não só pessoal, mas como empresa também, e entendendo um pouco cada posição, trazendo para o âmbito profissional. Nós falamos de propósito hoje, empresas com propósito, nós falamos de profissionais com propósito, mas o que é propósito na realidade, né? O que isso significa? É mais fácil começar a falar de propósito, Michel, tentando ressaltar aqui o que não é propósito, para ir esclarecendo um pouco sobre isso, né? Então, o que não é propósito? Propósito não é aquele papelzinho amarelo que a gente cola na geladeira e coloca ali como metas a ser alcançados. Isso não é propósito. Propósito também não são aquelas promessas que geralmente a gente faz no final do ano, dizendo que a gente vai mudar alguma coisa ou que a gente vai alcançar alguma coisa. Isso também não é propósito. Propósito também não é aquele objetivo que você coloca, geralmente no começo de cada ano, aquilo que você quer alcançar em curto, médio ou longo prazo.
O nome disso também não é propósito, o nome disso é objetivo, né? Resumidamente, segundo a um livro escrito, o último livro escrito há mais de 2 anos, né? Um dos livros mais vendidos no mundo, né? E aí eu estou me referindo aqui ao que diz a Bíblia. Lá diz que propósito é o motivo pelo qual você nasceu. Ou seja, todos nós nascemos para um propósito, né? Isso fundamenta o que está escrito ali, dizendo que, e aí, indiferente de religião, tá? Ou crença, que diz ali que antes mesmo que a gente tivesse forma na barriga da nossa mãe, Deus sonhou com a gente, sonhou ao nosso respeito e desenhou alguns planos para a nossa vida. Ou seja, nós nascemos para um propósito. E quando a gente traz esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento para o âmbito profissional, isso me traz alguns insights, me faz pensar que, da mesma forma, e aí a gente vai entrar já aqui falando do promotor, que é o foco da noite, né? A gente vai entrar já lembrando que existiu um propósito para que essa posição ela viesse a existir, né? O promotor de venda. Ou seja, o cargo, promotor, a posição, promotor de venda, promotor de trade marketing, promotor de vendas, promotor de merchandising, muda um pouco as atribuições aqui, né? Dentro dessas classificações que eu citei, elas vieram a existir por um propósito. E aí nós vamos discutir hoje quais são os propósitos. Propósito do promotor. E eu estou tentando trazer esse tema bem resumido. Isso a gente tem um pouco mais esclarecido na jornada do promotor que a gente desenvolveu ali, né? Mas como a nossa meta aqui é ser um pouco mais objetivo, bater um papo a respeito disso, né, Michel? Tirar dúvidas, inclusive, eu vou tentar trazer isso de uma forma bem resumida, né? E qual é o propósito do promotor? Primeiro, existe uma distância muito grande entre a indústria e o ponto de venda. Concorda? A indústria, geralmente, onde ela está fabricando os produtos, ela entra ali com um parceiro que vai entrar com a logística, que vai fazer a entrega. Só que esse processo, ele acaba quando a indústria coloca o produto no ponto de venda? Não necessariamente. O processo da indústria não encerra quando ela entrega o produto no ponto de venda. Tem toda uma história ali depois que esse produto chegou. Uma jornada de compra, né? Exatamente. Então, assim, hoje, não hoje, né, mas quando existiu assim, essa posição, você tinha alguns interlocutores, alguns intermediadores que faziam algumas funções que, correlato a isso, acabavam atrapalhando os seus fluxos originais ou suas atividades necessárias ou essenciais, né? Que surgiu como os representantes. Os representantes iam lá tirar o pedido, acompanhavam, eles mesmos faziam o abastecimento de gôndola, só que não tinha uma estratégia bem clara e definida. Eles ali faziam uma reposição, né? Esse serviço assim, de promotor e tal começou com os representantes, com os vendedores. Depois foi aumentando, as estratégias veio surgindo, a indústria entendeu que precisava de alguém lá no ponto de venda, e aí é que nasce a posição promotor, né? Ou seja, a indústria precisava estreitar o elo, o contato, né? Ou seja, ela está muito distante do ponto de venda e ela entrega lá, e depois de que ela entregou, ela perde meio que o contato da jornada do produto. Ela não sabe como esse produto foi exposto, se foi exposto, ela não sabe como o consumidor final está tendo contato com esse produto, ela não tinha nenhuma informação a respeito disso. Então, um dos primeiros pilares aqui, fundamental sobre o propósito do promotor, é a representatividade. Ele foi chamado, na realidade, para representar alguém no ponto de venda. Esse é o primeiro pilar fundamental sobre o propósito do promotor, representatividade. Ou seja, quando ele está no ponto de venda, ele precisa lembrar, por isso a importância de entender a sua identidade. Você vê que é uma coisa que complementa a outra. Se o promotor não entender o propósito, não entender a identidade, alguma coisa vai ficar faltando, vai deixar a desejar. Então, ele entendendo a identidade, que ele é um promotor, né, e quais são as atribuições dele, ele vai lá entendendo agora qual é o seu propósito, e ele sabe que o primeiro pilar fundamental sobre o propósito dele é a representatividade. Eu estou aqui no ponto de venda representando a indústria, ou seja, todas as ações que eu faço aqui, eu faço hoje em nome de quem eu represento. Ou seja, as associações vão ser feitas diretamente com o logotipo que aquele promotor carrega, porque ele foi chamado ali para representar, né? O segundo pilar fundamental do propósito do promotor é promover ações
que vão gerar vendas. Por quê? A indústria entregou o produto no mercado, mas ela precisa de ter uma recorrência de venda, ou seja, aquele produto que foi entregue precisa sair, precisa vender. Então, um dos pilares também sobre o propósito do promotor, além do cuidado, que está intrínseco ali à identidade dele, ele precisa gerar ações que vão promover vendas. E a indústria, de uma forma estratégica, vai dar alguns caminhos para que isso comece a acontecer, né, naturalmente. E o terceiro pilar aqui é o promotor entender que ele foi chamado também para gerar experiência ao shopper. Você lembra do começo, aquela distância que tinha do mercado, da indústria até o ponto de venda? Ou seja, ela não tinha o contato com o cliente dela, que comprou o produto para comercializar, e nem tão pouco como o consumidor final, o shopper, ele estaria sendo impactado pelas ações que estariam sendo geradas por esse cliente. Ele não sabia exatamente qual que seria a experiência do shopper. Então, o promotor de vendas, promotor trade marketing, o merchandising, ele foi essa posição, ela foi criada para esse propósito. Primeiro, representatividade, representar a indústria lá no ponto de venda. Segundo, promover ações que geram vendas, né? Porque ela precisa ter recorrência de vendas. E terceiro, entender como o consumidor final, como o shopper, ele está sendo impactado por essas estratégias e quais são as experiências que nós estamos gerando com esse consumidor final. E todas essas informações voltam para a indústria, ela continua traçando as suas estratégias e assim a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a indústria ela vai aumentando, ampliando o seu portfólio, criando novas estratégias, mas sempre com esse mesmo foco, né? Então, o propósito do promotor hoje, Michel, ele consiste aqui eu trouxe 3 pilares, né? A gente aprofunda um pouco mais, mas como a gente não tem tanto tempo hoje aqui, eu tentei ser o mais breve possível, né? Promover ações, representatividade, ele saber que ele representa alguém no ponto de venda e que esse alguém precisa estar muito bem representado, entender que tudo que ele faz gera associações diretas a quem ele representa, né? Então, isso nós vamos falar nos próximos temas, né? Sobre a apresentação pessoal, como isso é importante. É um tema que vai complementando o outro e no final a gente chega aqui com uma conclusão bem bacana. Então, como eu estava dizendo, representatividade, promover ações que vão gerar vendas e gerar experiência ao shopper, né? Esse é o propósito do promotor. Agora, quando a gente traz para um propósito de vida, né, Michel? Eu, Thiago, eu tenho um propósito de vida. E eu descobri qual é o meu propósito estando e participando de um processo, né? Uma coisa eu aprendi, que o processo dentro de tudo isso, que a gente colocou no tema lá, né? Vivendo o processo para encontrar o nosso propósito, e a gente traz aqui o propósito do promotor. Dentro do propósito, a gente tem um processo. O processo é a fase que vai me gerar novas experiências, que vai me gerar a experiência necessária para cumprir o propósito. Na nossa vida profissional, funciona dessa mesma forma. Por exemplo, eu vou te citar aqui como exemplo, né? Hoje você está aí, né? Top Voice, LinkedIn, especialista no varejo, mas como você começou a sua jornada hoje, sua carreira profissional, Michel? Eu comecei, né, como empacotador, comecei lá da base mesmo, colocando mercadoria no pacote, quando eu entrei menor de idade, e depois eu fui subindo degrau a degrau, nenhum a um, eu sei que eu não pulei nenhum degrau, porque eu fui de repositor, fui subindo várias etapas, cheguei a gerente, diretor de loja, supervisor de loja, até eu decidir abrir uma empresa, né, e era exatamente isso que eu ia falar. Eu trabalhei em empresas que em algum momento também não estava alinhado com o meu propósito, né, Thiago? Isso aconteceu também ao longo da minha carreira. Alinhada com o meu propósito, eu digo assim, no sentido de crescimento, no sentido de me dar liberdade para colocar minhas ideias, então eu sou um cara que eu troquei muito de empresa. Por mais que eu nunca tenha sido demitido, até hoje eu nunca fui demitido de nenhuma empresa, mas eu sempre troquei para outras empresas que eu vi que estavam mais alinhadas com o meu propósito. Até que eu descobri que o meu propósito era realmente trabalhar para mim, era realmente abrir meu negócio e fazer as coisas do meu jeito em algum momento, né? Então por isso que eu até a próxima pergunta que eu ia te falar é isso, né? Quando a gente fala de propósito, a gente pode mudar, né? Esse propósito ele pode mudar ao longo do tempo, ou a gente demorar para se encontrar do nosso propósito. Até pensar que o propósito é um e na realidade ele é outro. No promotor de venda, eu acho também que acontece muito isso, né? Porque muitos promotores de venda ainda acreditam que o propósito dele é abastecer, manter uma gôndola abastecida, fazer simplesmente um processo operacional. Quando, na realidade,
vai muito além disso, né? Está muito mais ligado à estratégia, a execuções e tudo mais, né? Então, você acredita também que pode mudar esse propósito e pode haver uma mudança? Eu acredito assim, Michel, que o propósito ele continua sendo o mesmo. Na realidade, a gente passa por alguns processos que vão nos gerar maturidade para, de fato, viver o propósito. Né? Então, o que eu penso? Por exemplo, eu te fiz uma pergunta sobre a sua trajetória profissional. Né? Em todas essas áreas que você passou, com certeza, onde você chegou hoje, te fez lembrar de algumas coisas que você teve que vencer no seu processo para chegar hoje no seu propósito. Sim ou não? Sem dúvida, sem dúvida. Quando você se tornou um gerente de loja, você sabia exatamente o processo do empacotador? Ou seja, você fez associações inconscientemente, você fez associações com aquilo que você vivenciou e que você já sabia fazer para trazer à tona uma informação, né? Ou seja, para tomar uma decisão. Né? Então, o processo que você passou como empacotador e subindo os degraus te gerou experiência para, quando gerente, ser legítimo naquilo que você falava. E depois, assim você foi crescendo e a gente vai amadurecendo, a gente vai aperfeiçoando isso, até, de fato, a gente chegar num determinado ponto e falar, poxa, aqui eu alcancei, de fato, o meu propósito. Hoje eu estou vivendo, literalmente, propósito. Porque todos aqueles sentimentos, né, de satisfação, né, aquele prazer naquilo que faz, e tudo isso aí são alguns indícios do propósito. Mas como você disse, às vezes a gente pode estar enganado, pensando estar vivendo um propósito, na realidade a gente está no processo. Exatamente, exatamente. Até ia falando um pouco, né, Thiago, dessa relação do processo aí, do propósito, né, do promotor de venda, dos processos do promotor de venda. Com o tempo, esses processos foram evoluindo também, né? Esse propósito ele foi evoluindo. Primeiro, na verdade, começaram a surgir lá em 1990 de maneira mais forte, de maneira mais intensa. Mas ainda era muito como um auxiliar operacional, certo? Eles trabalhavam muito na parte de operação. Depois de um tempo, isso começou a virar uma parte mais estratégica do negócio, que ainda é muito difícil de ser aceito hoje pelo varejista, cá entre nós, né? A gente sabe que nem todo varejista aceita que o promotor ele tem uma estratégia dentro da loja. Ele ainda vê o promotor como aquele cara lá, que o propósito dele é botar mercadoria, cuidar da ata, é fazer o rodízio de mercadoria e ponto. Quando a realidade é algo muito maior. Então também o varejista ele precisa entender, né? Qual é o processo, o propósito desse cara dentro da loja, o processo que ele tem a seguir. Sim, por isso que eu disse que é um complemento, né? Primeiro, esse profissional ele precisa receber esse tipo de orientação. O que nós vemos na realidade são profissionais dessa área totalmente desassistidos, ou seja, eles vão para o ponto de venda e são simplesmente lançados ao desafio, para não dizer isso de uma outra forma, né? Vai lá, é isso aqui que precisa ser abastecido. Mas quem é esse profissional? O que esperamos desse profissional? Que é apontar literalmente, né, qual é a identidade dele, qual é o propósito dele. Quando ele está alinhado com isso, as estratégias naturalmente acabam acontecendo, né? A gente acaba tendo mais sucesso com esse profissional, porque ele sabe se posicionar corretamente dentro da loja, né? Ele não vai, ele vai buscar alternativas para dialogar com o encarregado, por exemplo, não entende. Então ele vai usar as ferramentas que a empresa disponibiliza, se é que ela disponibiliza, em prol dele, né? Por exemplo, o promotor ele vai entender que o propósito dele e o processo que ele é responsável, entre as responsabilidades, as atribuições, não está ficar batendo boca com o encarregado ou dialogando com o encarregado o que compete a ele ou não. Isso já está ligado muito mais a uma responsabilidade, a um propósito de um supervisor de trade, né? Não ao promotor. O promotor não é esse tipo de profissional, não é ele o responsável por tentar ficar mostrando para o encarregado de loja qual é o propósito dele ou qual é a identidade. Então, se ele compreende exatamente isso que nós estamos falando, ele começa a usar os recursos que a empresa dele dá a favor dele, porque ele entendeu o propósito, ele entendeu qual é a identidade dele e as coisas começam a mudar. Dizer que isso já acontece hoje, em grande parte, é muito difícil, Michel. A realidade que nós vemos hoje são muitos profissionais que acabam sendo lançados ao desafio e o varejo, ele abraça esses profissionais, né? Até porque nós falamos na live anterior, eles precisam de mão de obra, né? Precisam de mão de obra.
E quando eles pegam assim, os profissionais que são lançados ao desafio dessa forma, eles falam, não, pode vir aqui, não tem problema, eu te ensino do jeito certo. E aí esse profissional, que tem como propósito representar quem o enviou, ele acaba sendo mais um representante e pertencente da cultura da loja, porque ele está sendo alimentado pela cultura da loja onde ele está trabalhando, né? E aí ele acaba ajudando, ele acaba fazendo algumas coisas que não compete a esse profissional necessariamente, né? E vou ver se tu concorda comigo numa coisa, pelo menos é o que eu visualizo, pelo menos no tempo que eu trabalhei muito em loja, eu percebia isso, tá, Thiago? Uhum. Falta muito também um alinhamento por parte da indústria, da parte estratégica da indústria, né, com os representantes e vendedores, né? Porque eles têm também uma dificuldade de entender qual é o alinhamento e qual é o propósito desse promotor de venda. O que eu via muito em lojas, por exemplo, quando eu trabalhei, era o vendedor ligando, mandando o promotor mudar a rota, alterar porque estava chegando o caminhão e tinha que abastecer, quando na verdade, às vezes, o promotor ele já tinha uma estratégia, um certo roteiro, um cronograma de execução definido pela agência ou pela área de trade da indústria, e havia muita interferência, né, do representante, do vendedor direto, seja representante, seja direto, no trabalho do promotor. Isso eu percebi que, na época, atrapalhava demais a desenvoltura e o trabalho do promotor. Sim. Ele mudava os roteiros, mudava a data, já mandava o cara vir, mandava o cara para lá, e aí ficava muito bagunçado, então trocava os dias sem a gente saber, era meio que uma confusão. Você vê ainda isso hoje em dia muito forte, ainda acontece isso, há esse desalinhamento da parte estratégica com a parte de vendas no ponto de venda? Sim, sim. Como eu estava dizendo aqui, né, Michel, anteriormente, esses cargos, eles começaram a surgir de um vendedor, né? O cara ia lá, tirava o pedido, ele já viu o que tinha no estoque, não tinha na área de venda, ele mesmo vinha, ele fazia esse abastecimento, porque ele precisava que o produto vendesse, né? Então, esses vendedores que você menciona aqui agora, provavelmente são vendedores muito operacionais, que não estão ligados muito à estratégia. Isso está mudando hoje, né? Com essa nova visão de trade na indústria, trade no varejo, isso começou a mudar um pouco, né? Mas a gente nota ainda indústrias que estão muito... Geralmente isso acontece em indústria que a parte de promotoria está na mão do comercial. Então, aqueles gerentes comerciais, que eles cuidam diretamente da equipe de promotores, é mais ou menos isso daí. O promotor é a base da negociação. Então, manda o promotor lá na loja tal para fazer uma ação, manda ele na outra loja, pô, se não tem de promotor eu não consigo tirar pedido, e esse profissional ele acaba sendo utilizado como uma ferramenta de barganha, né? Ou seja, é um tapa-buraco, é um apagador de incêndio aqui, outro ali, para a equipe comercial não ficar mal na rede, né? Isso acaba acontecendo. Quando se tem um departamento de trade, a indústria ela já tem uma visão um pouco melhor quanto a isso, começa a se vir as estratégias, e aí tudo muda. Até a própria equipe comercial ela tem que mudar um pouco o seu posicionamento, né? Esse profissional de trade ele vem justamente para isso, para falar, peraí, aqui tem promotores que a gente está mandando que não comporta, então ele começa a fazer essa medição, ele começa a fazer todo esse estudo e aí coloca um pouco de ordem nesse negócio e aí começa ficando um pouco mais alinhadinho, né? Mas tem sim, hoje ainda tem em algumas indústrias, a gente vê isso, a gente nota, e é notável quando isso acontece, que falta estratégia. Falta estratégia. É como aqui o Ricardo falou, né? Eu vejo poucos promotores de fato fazendo seu papel. Muitos são designados a fazer outras tarefas, mais voltadas para apoiar a loja, na operação, do que realmente o papel dele lá no ponto de venda, né? Então é isso que realmente acontece. Quando não há um alinhamento do propósito do promotor de vendas com o propósito da indústria, né? E isso alinhado com o varejista. E, exato, claro, com outro elo aí, que é o representante, que é o vendedor, aí realmente não tem como funcionar, né? Não tem como comandar de forma bem alinhada, né? Então acaba sendo um dos grandes problemas que a gente tem hoje aí quando a gente fala de promotores de venda, né? Acaba sendo hoje o nosso maior desafio é mostrar para o varejo que realmente o promotor ele é uma parte estratégica, ele tem um propósito dentro do negócio, né, Thiago? Exato. Então, e o propósito dele não é só para beneficiar a indústria, né, Michel? Na realidade, a estratégia da indústria sendo aplicado aqui, ele vai gerar sellout. E o varejo acaba sendo beneficiado com o sellout, né? Tudo acaba sendo um ciclo de benefícios, né? Para o promotor que está garantindo ali a sua posição, para a indústria que está garantindo o sellout, para o varejo que está realizando a venda, ou seja,
o propósito de cada um ali acaba sendo complementado. É uma engrenagem, né? Cada um fazendo a sua parte, o negócio flui. E é por isso que eu trouxe aqui, inclusive, só para respondendo aqui a pergunta do Ricardo, né? Ou o ponto que ele levantou aqui, é por isso que eu até citei aqui, fora de ordem, né? O propósito do supervisor. Cada um de nós, como profissional, temos um propósito, como profissional. A gente fala da vida pessoal, né? Que a gente se desafia a encontrar o nosso propósito, viver o nosso propósito, mas é importante, assim como foi levantado aqui o promotor, cada posição dentro de uma empresa, ele tem seu propósito. O propósito do promotor, ele consiste em 3 pontos que eu trouxe aqui, mas tem mais alguns, que é a representatividade, promover ações que gerem vendas, gerar experiência ao shopper, mas o supervisor, existe um motivo pelo qual essa posição também foi criada, né? O vendedor, existe um motivo pelo qual essa posição também foi criado. Existe um motivo pelo qual o encarregado de loja também foi chamado, foi criado essa posição, né? Então, cada um entendendo e conhecendo o propósito do cargo que eu ocupo, ou seja, eu passo a compreender o quê? Que a posição que eu ocupo hoje, independente do meu propósito pessoal, ela foi criada para um propósito. O que eu preciso entender e fazer um alinhamento se o meu propósito de vida está alinhado com o propósito do cargo que hoje eu ocupo. Se isso estiver ligado de certa forma, cara, vai ser um sucesso, vai ser um estouro na área profissional, né? Você vai conseguir romper, você vai conseguir avançar e você vai ser o melhor naquilo que você faz e facilmente você vai ser reconhecido porque você se sente completo realizando aquela tarefa, né? Realizando aquilo. Porém, se de repente eu estou numa área onde eu não me identifico com o propósito, e o propósito do cargo, da posição, Michel, resumidamente, é aquilo que precisa ser feito naquela posição. Independente de eu gostar ou não, é o motivo pelo qual aquela posição foi criada, foi desenhada, foi desenvolvida. Ou seja, se eu não estou alinhado com o propósito desse cargo, eu preciso me encontrar em um outro cargo que eu vou me realizar, tanto pessoal como profissional. Porque aquele cargo, aquela posição, ela foi criada, ela foi desenvolvida para cumprir um propósito. E é isso que é muito importante. Por vezes, nós temos, dentre os promotores, né, supervisores, né, nós temos profissionais de outras áreas ali que iniciaram sua trajetória como promotor. E uma coisa é muito importante. Então eu tenho que sair amanhã dessa posição que eu ocupo hoje e tentar me encontrar aí no mercado. Também não quero ser leviano em dizer que é assim que funciona. Se você não está aí, tem que procurar outro. A gente precisa entender, dentro dessa nossa conversa, justamente isso, o processo, né? Eu preciso ser a minha melhor versão hoje, com a ferramenta que eu tenho hoje, que eu tenho na mão, né? Então eu preciso ser a minha melhor versão com as ferramentas que eu tenho hoje. Ou seja, é o processo que vai me legitimar para quando eu, de fato, me encontrar com o meu propósito de vida, tanto pessoal como profissional. Então, é aquilo que eu estava falando, né? Hoje você, como especialista nessa área, você conhece o varejo de ponta a ponta porque você transitou nas categorias que hoje que você já trabalhou ali no varejo, né? Então, quando você fala ali de um processo de caixa, você sabe muito bem como é que funciona a frente de caixa. Quando você fala de um processo interno de loja, o processo te legitimou a falar isso com mais propriedade. E aí as pessoas olham para o Michel e falam assim, caramba, ele tem muito conhecimento. E da onde que vem todo esse conhecimento? Acaba sendo mais fácil para você falar aquilo que você já viveu, ou seja, você é legítimo naquilo que fala. Por quê? Porque você teve experiências, você foi legitimado sobre o desafio que você viveu. Você viveu o processo para chegar no seu propósito. E aí as coisas acabam se encaixando de uma forma muito mais fácil, eu falo com muito mais propriedade, a gente tem um pouco mais de entendimento para falar sobre o tema que a gente vai desenvolver, né? Perfeito, Thiago, perfeito. E falando, né, da questão de propósito, o promotor de venda é uma porta de entrada, né, para um mercado aí gigante, que é você tem muitos degraus que você pode subir e percorrer, né? Você pode fazer uma carreira através de um trabalho de promotor de venda, seja numa agência, seja dentro da indústria, né? Então tem muita oportunidade. O varejo, ele é assim, né? Ele normalmente quem cresce no varejo, se você pegar os caras vendedores, donos de empresa, supervisores, diretores, a maioria deles começou muito da base.
né? Promotor, repositor, empacotador, vem de lá. O varejo, ele dá isso, né? Ele dá esses degraus de maneira mais fácil, às vezes até mais rápida do que qualquer outro segmento, né? Devido a gente ter essa dificuldade de ter mão de obra qualificada, de ter gente para colocar nas posições, tem muita vaga de gerente aberto, com 14 milhões de empregados, nós temos muitas vagas ainda em aberto, muitas vagas. É difícil conseguir mão de obra, né? Então é um processo aí. E a gente vai, claro, deixar esse assunto aí também para as nossas próximas lives, nós temos mais algumas lives aqui, pessoal, a gente faz lives pequenas de 30 minutos, tá? Então a gente faz lives sempre de 30 minutos, uma quarta sim, uma não, falando aí sobre sistemas mais variados, sobre trade, no varejo, na indústria, promotores de venda, e agora a gente está falando muito aí sobre promotores. Então, Thiago, já estamos encerrando por aqui, vou deixar você dar um recado final aí para o pessoal, tá? Já pode até falar o tema da nossa próxima live aí para convidar quem a gente está assistindo. Legal. Tivemos aí quase 100 pessoas ao vivo simultaneamente, e muita gente vai assistir essa live aí, ainda hoje e amanhã, então já pode deixar aí o tema da próxima e dar um recado aí final para o pessoal. Tá. Deixa eu só me relembrar aqui o tema da próxima live, que a gente deixou pautado aqui, né? Mas, se eu puder, eu queria deixar assim uma mensagem, aproveitando que nós vamos falar de propósito, né? Nós falamos hoje de propósito, na verdade. Pode falar, Thiago, tá ouvindo? Na próxima, só para responder aqui, tá? Na próxima live, nós vamos falar sobre apresentação, a apresentação pessoal, como isso é importante dentro do negócio. Falando sempre sobre promotor, né? A minha mensagem é assim, hoje a gente falou de propósito, a gente falou de processo, e o que eu queria ressaltar aqui existe sim um propósito pelo cargo, né, de cada profissional hoje no mercado, seja no varejo, seja em qualquer outro lugar, seja na indústria, em qualquer outro lugar. Existe um propósito pelo cargo, o motivo pelo qual esse cargo veio a ser criado, né, veio a ser desenvolvido. E a gente precisa entender que se eu me disponibilizo a esse cargo, independente de estar alinhado ao meu propósito ou não, eu preciso corresponder ao que se espera desse cargo, né? E, de repente, você vai estar numa posição como essa, você que está me ouvindo agora, provavelmente esteja numa posição como essa, onde você não note muita ligação. E eu precisava ressaltar que existe, além do propósito, o processo. O processo é uma parte fundamental que vai te legitimar futuramente quando você se encontrar com o seu propósito. Você vai precisar vencer alguns desafios, você vai precisar lá na frente fazer associações com desafios que você venceu, e isso vai te tornar legítimo naquilo que você for encontrar como um novo desafio quando estiver vivendo já o seu propósito. Uma palavra que eu costumo deixar sempre para a minha equipe, e eu deixo aqui também de encerramento: seja a sua melhor versão, né? Com as ferramentas que você tem hoje. A gente tem uma mania muito feia de olhar para o próximo, né, para o meu vizinho e falar, poxa, se eu tivesse no cargo que ele está, se eu tivesse as ferramentas que ele tem, possivelmente eu estaria fazendo melhor do que eu posso fazer hoje. A gente precisa entender que a gente precisa ser a nossa melhor versão todos os dias, com a ferramenta que eu tenho hoje. Não é com a ferramenta se eu tivesse, é com a ferramenta que eu tenho hoje. Então eu preciso, de fato, entender que o que eu vivo hoje, se não está alinhado ao meu propósito, provavelmente está dentro do processo, e eu vivendo e sendo a melhor versão de mim mesmo, com as ferramentas que eu tenho hoje, eu vou me tornar legítimo no processo e muito em breve alcançar o propósito, com certeza. Concordo plenamente. Nem sempre a gente está numa posição que a gente gosta, que a gente quer, mas se a gente realmente se dedicar, se a gente realmente trabalhar duro, a gente consegue sim chegar lá. Não só trabalho duro, né, pessoal? Trabalho duro com estratégia também. Você tem que ter um plano, você tem que ter um objetivo e, claro, você tem que ter um propósito. Pessoal, agradecemos a todo mundo que assistiu. A gente já passou do nosso tempo aqui hoje, tá? Muito obrigado a todos. E daqui, não na semana que vem, na outra, a gente tem outra live onde a gente vai falar sobre a apresentação pessoal, a importância disso no mercado de trabalho, no promotor de venda, para o varejo, tá? Então, a gente espera vocês nas próximas lives. Muito obrigado. E quem vai assistir, terminar de assistir essa live, quem ainda está assistindo ela depois, pode deixar sua pergunta aqui embaixo que a gente vai respondendo aí ao longo da semana, tá bom, pessoal? Obrigado e até a próxima.